Boa noite, boa noite. Boa noite, Michel. Tudo bem? Tudo e você? Tô ótimo. Tá me ouvindo? Então, tá bom. Tô te ouvindo bem. Você me ouve? Sim, bastante. Então, tá bom. Você conseguir isso, subir um pouquinho, Isso, tô tentando ajustar aqui. dar um ajuste. Vamos aguardar. O Felipe tá entrando também, que vai bater esse papo com a gente. Enquanto isso, tem algumas pessoas entrando. Boa noite aí para todos que estão entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho de enneagrama e raio 9 e esse Tá processo do legal. raio 9 na vida profissional, né? Na carreira, na escolha da carreira, na transição de carreira, na integração de carreira. A gente vai falar aí nesse contexto mais profissional, com um viés aí, sob a luz do raio 9 do enneagrama, né? Então, vamos aguardar aqui só o Michel entrar. E aí, o Michel não, desculpa, o Felipe, o Michel já está aqui com a Tô aqui gente, o já, Marina. Michel já tá aí, ó. E tô de olho aqui para ver que ele me deu um oizinho aqui um pouquinho antes no WhatsApp, então ele já deve estar entrando aí. Vou aguardar ele. Mas enquanto isso, acho que eu posso já começar a falar um pouquinho do enneagrama, né? Então, assim, uma breve introdução do que é o enneagrama, para que a gente depois fale um pouquinho mais sobre o Raio 9 e bata um papo aqui com esses dois garotos sobre a influência dele nas questões de carreira. Então, o Enneagrama, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Um instrumento de autoconhecimento. Ele tem um símbolo aí, originado, dizem alguns pesquisadores do Antigo Egito, a origem é um pouco incerta, mas ele é uma figura de 9 pontas. E no mundo ocidental, ele é bastante conhecido por trazer aí 9 personalidades, uma em cada ponta. Né? Nessas 9 personalidades aí, todos do planeta, todos nós se encaixamos em uma com predominância. Todos nós temos todas, né? Porém, uma delas predomina aí, a frequência, a vibração de uma delas predomina em nós. E isso acaba dirigindo os nossos comportamentos, traz algumas motivações aí e algumas formas de pensar, de interagir com o mundo, enfim. Então, descobrir a sua personalidade, num primeiro momento, é o passo inicial para se começar a trabalhar com o Enneagrama, porque isso vai te dar uma percepção de como você funciona quando você está automatizado, né? Então, digamos assim que o Enneagrama da personalidade, ele te dá uma noção de como você funciona enquanto máquina, enquanto você ainda não despertou aí um pouquinho da tua consciência, enquanto você ainda está fazendo processos automáticos, ainda não tem consciência do porquê que você está fazendo uma coisa ou outra, ele te dá um mapa do teu comportamento, enquanto você está automatizado. E a partir daí, conforme você vai se aprofundando um pouquinho mais no Enneagrama, ele te traz aí um outro nível de autoconhecimento, que é um nível aí consciencial, acredito que até espiritual, não com viés religioso, mas um nível mais profundo de autoconhecimento, porque é um retorno para a tua essência, né? Ele consegue te levar de volta para aquilo que você é em essência, né? Então essas 9 personalidades, esses 9 pontos, esses 9 raios, cada um deles tem uma essência prioritária ali, predominante. E o Enneagrama te leva de volta para essa essência e te dá um retorno aí para casa, né? Te dá essa sensação de estar voltando para casa. E o raio 9, a gente vai falar um pouquinho aqui. Deixa eu ver só se o Felipe deu algum toque aqui. Deixa eu ver. Ah, ele me deu um joinha aqui. Vamos só ver aqui se ele está entrando para a gente falar um pouquinho do raio 9. Deixa eu mandar um convite para ele. Mandei um convite aqui para o Felipe.
quiser falando, a gente já pode começar, Karina, se Eu quiser. acho, tô só dando um... vamos começando. A gente vai começando. Aí, ele deve tá entrando. O convite está lá para ele, então. Daqui a pouco ele está aí com a gente. Vamos lá. Eu acho que é legal falar um pouquinho do que é o raio 9, né? Então, o que é o raio 9 do Eneagrama? O raio 9 do Eneagrama, em essência, as pessoas desse raio, elas estavam lá, né, unidas com o todo, com Deus, com o grande mistério, e elas sentiam que elas eram uma unidade, né? Então, tudo é único, existe uma extensão dela com tudo que há. Então, é uma ideia de união e de unidade com tudo do universo, com tudo e todos, né? E com isso, um grande amor, né? Então, em essência, essa é a forma do raio 9, né? E quando o raio 9 vem para cá, né? As pessoas do raio 9 vêm aqui para esse mundo, elas sentem essa desconexão do todo, né? Então, em um momento, ela era tudo, né? Ela era tudo, unida a tudo, em união com tudo. E quando ela chega aqui, é como se ela tivesse se separado desse todo. Ela sente essa desconexão, sente fisicamente essa desconexão, né? E essa desconexão, essa sensação de desconexão, traz para o raio 9 algumas crenças, né? Uma crença de ser pequeno, de não ter tanta importância. Poxa, eu não tenho tanta importância assim. Eu valho menos que os outros, será? Né? Eu tenho uma menos-valia, uma crença aí inconsciente de menos-valia, de que quem sou eu na fila do pão, traduzindo aí, né? Então, ele traz muito essa crença, por quê? Porque antes ele era tudo, né? Tudo. E aí, quando chegou aqui, é só um pedaço. Então, traz essa impressão de que, ó, o Felipe entrou, e traz essa impressão de que eu sou pequeno, de que eu não consigo, de que eu não tenho força. Eu não tenho a mesma força de quando eu estava lá, unido ao todo, né? Eu não tenho a mesma força. Eu sou só um pedaço. Eu não consigo. Quem sou eu, né? E, ó, o Felipe entrando aí. Boa noite, Oiê, Fê. E Tudo Felipão, bem? bom. Ei, Michel. Prazer ter vocês aqui. Poxa, uma delícia esse bate-papo. Eu estava dando 999. uma 999 aqui, ó. E aí eu estava dando uma introdução aqui, ô Fê, eu falei já um pouquinho do que é o Eneagrama, né? Do que é essa ferramenta, o que ela pode trazer para a gente de autoconhecimento. Falei um pouco aqui no início da live. Quem está entrando agora também e perdeu, depois dá uma voltadinha aí, quando ela subir. E falei um pouco do raio 9, né? De que quando, em essência lá, unido ao todo, o raio 9 ele tem uma sensação mesmo de que ele é tudo. Ele consegue perceber que ele é uma extensão de tudo, né? De que ele e tudo é a mesma coisa. O somos um, né? Nós todos somos um, todos com todas as coisas. E que quando a gente vem aqui do raio 9 para esse mundo, existe uma sensação fortíssima de desconexão física do todo, e isso dá uma impressão de que a gente é muito pequeno, de que a gente não tem força, de que a gente não tem valia, já que a gente é só um pedaço, né? E aí o coração do 9 é um coração que fica estilhaçado mesmo, em pedaços, né? Em pedaços porque ele não se sente mais inteiro. E com isso ele pensa, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu para fazer isso, né? Tem uma questão aí, uma crença que vem junto de menos-valia. Isso quando a gente sente a desconexão, isso quando a gente está na máquina. E aí o Eneagrama ele consegue levar a gente a fazer um caminho de volta para a nossa essência, para a nossa casa, e trazer isso para ancorar aqui nesse planeta, né? Cada uma das 9 personalidades é uma face do todo, uma face de Deus para ancorar uma essência, para ancorar alguma coisa aqui nesse mundo. E o 9 volta para essa conexão aí, para essa união, para o todo somos um. Então, quero aqui dar as boas-vindas oficialmente para a gente começar a conversar ao Michel. Michel, gratidão pela sua participação. Muito feliz e honrada em tê-lo aqui. E o Felipe também. Muito obrigada, Fê. Muita gratidão, muito agradecida pela sua participação, por vocês ter achado uma brecha aí na tua agenda
para estar aqui com a gente também. Legal. E essa conversa hoje, eu queria que a gente falasse um pouquinho focada no lado profissional, no lado de carreira. E aí pode ser a escolha da carreira, pode ser uma transição de carreira, pode ser uma integração de carreiras, né? A gente vai conduzir aqui. E aí eu queria começar fazendo então uma pergunta para o Michel, para a gente já começar a ouvir vocês, que esse é o grande intuito desse bate-papo. E Michel, dizem que o raio 9 tem uma característica que é não gostar de conflitos, né? O raio 9 ele evita o conflito, tanto interno, né, o conflito interno com ele mesmo, com alguma coisa que ele tenha, quanto o externo. E essa característica de não gostar de conflito, Michel, como que ela influenciou, como que ela atuou, como que foi ela para você nos teus processos profissionais, na tua carreira, enfim, nesse dia a dia profissional? Karina, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui, principalmente com 3 raios 9, né? Aí. Cuidado para não dormir, para as pessoas não dormirem aqui. Vamos manter aterrado aqui pra Bom, gente não dar sono na galera aqui. então, gratidão pelo convite, tá? É um prazer, bom, falar do raio 9 para mim é muito fácil, né? E essa questão dos conflitos, realmente ela é muito verdadeira, né? Verídica, e durante muito tempo na minha vida eu não fazia sentido, não tinha clareza de que eu não gostava de enfrentar os conflitos, apenas me afastava, sempre buscando pela harmonia, principalmente no meio profissional, né? Sempre mediando, né, questões profissionais, questões, seja de um chefe, né, que tem alguma coisa com os liderados, seja com sócios, seja com, né, com colegas de trabalho, enfim. Isso é muito real, né, essa questão de não gostar de conflitos. O que eu posso dizer que isso acontecia muito comigo, por exemplo, dentro da minha carreira, não sei se seria essa pergunta agora, mas eu sou engenheiro de produção por formação. Depois trabalhei apenas 2 anos na indústria, depois migrei para a área de vendas e acabei abrindo a minha empresa, né? Virando empresário. Então, seja nas duas partes profissionais, eu via muito essa questão do não conflito de seguinte forma, como se eu fugisse realmente do quando eu imaginava que o conflito ou sentia que o conflito estava próximo, né, vinha muito essa questão do afastar-se, né, e não entrar no conflito, e não fazer com ir para um combate, para um embate, talvez quando isso fosse necessário, entendeu? Sempre havia a questão de isolar-se do problema, né, seja de uma questão que externa que tivesse acontecendo, né, por algum motivo de trabalho, relacionado ao trabalho, como também uma questão interna minha, né? A tendência era fugir, né? Recentemente eu me peguei, cerca de 1 ano e pouco atrás, eu me peguei fazendo a seguinte análise, né? Eu estava num momento interno muito conflituoso e viam questões externas, por exemplo, de clientes da minha empresa, e como eu não queria lidar com aquilo, às vezes vinha um WhatsApp, aquilo me dava um certo, sabe, descontrole, um desconforto muito grande, entendeu? Porque eu sabia que, como a gente ia procrastinando, eu ia procrastinando muita coisa, né, por não querer lidar com esse conflito. Quando vinha uma mensagem de WhatsApp, quando vinha alguma questão do WhatsApp de um cliente me cobrando alguma coisa, era uma questão muito complicada, né, de se resolver, porque realmente aquilo demonstrava o quanto eu não queria lidar com aquele conflito, tanto interior quanto aquilo que vinha de fora, né? Então, é muito real isso aí, Karina. E hoje aprendendo a lidar um pouco mais, né, sempre. E vamos lá, vamos aprender. E a gente sabe qual que é o nossa verdadeira essência e real natureza, né, Karina? Então, aprendendo sempre. Que legal. Obrigada, Michel.
E para você, Felipe, como que é essa questão do conflito e aí, de repente, como foi lá atrás, né? Porque eu sei que você também já tem feito, vocês dois, né, têm feito trabalhos de autoconhecimento, trabalhos de desenvolvimento, enfim, mas é resgatando um pouquinho de como que era lá atrás o Felipe, na parte profissional, né? Como que era o conflito, né? Tanto interno quanto externo. Como que era essa relação com o conflito? É, o, no meu caso, eu acredito que dos nove, da energia nove, o principal fator que eu considero que complica é você não percebe e não identifica, não sente, você acha que não vê problemas, não vê dificuldades, está tudo bem, e você sempre tendencia a ir pelo caminho mais fácil, mais confortável, que dá menos problemas para as pessoas. Por exemplo, a própria questão da escolha da profissão a gente está, por exemplo, com 17 anos, você está muito imaturo, né? E aí você tem ali um vestibular pela frente para decidir o que você vai ser o resto da sua vida, né? Então, porra, uma responsabilidade muito grande ali naquele momento. E aí você pensa, pô, no meu caso, por exemplo, eu fiquei com duas alternativas ali entre veterinária e medicina. Aí eu poderia ter escolhido medicina, mas aí eu olhei assim, nossa, eu não tenho aquela paixão, aquele sangue nos olhos, aquela coisa. Eu imaginava que medicina seria uma dedicação muito grande e tal. E aí eu optei por veterinária por ser uma coisa mais suave, né? Animais, e ser uma coisa mais natural, com a natureza, uma coisa assim e tal. Só que eu acabei estudando tanto quanto tivesse sido medicina, porque eu fiz tudo que tinha para fazer em veterinária e tal. Então, em termos de trabalho, de dedicação, de estudos, foi a mesma coisa. Mas eu lembro que pesou muito, por exemplo, putz, medicina talvez não passe na primeira, eu tenho que tentar a segunda e a terceira. Pô, meus pais, eu não quis correr esse risco. Então, eu achei veterinária uma coisa mais segura, e aí tanto é que foi, né? Fiz veterinária e tudo, e acabei me apaixonando pela profissão depois do vestibular, me achando e me encontrando dentro da profissão, sentindo mesmo descendo aquele chamado, aquela vocação durante a faculdade, né? E aí é Uhum, importante para o 9 também, uma vez que ele identifica que ele não está legal ali naquela situação, não é a profissão para ele, tal, não minimizar esse conflito, né, com as decisões, em voltar atrás, em recomeçar, porque a tendência sempre é minimizar e não, eu não estou sofrendo, está tudo bem, eu vou, né, tá tudo certo, e manter ali naquele caminho. Não, sentir a dor no coração de, putz, eu não fiz a escolha certa, eu acho que não é para mim isso aqui. E para tomar a decisão e ter aquela ação certa, sabe? Às vezes o 9 esse perfeito. conflito interno dele, ele deixa de sentir a dor desse conflito interno e aí ele desengaja dele mesmo e vive a vida mais como a vida, deixa a vida me levar, sabe? Sem tomar aquelas Sim, decisões realmente que modifica a vida dele, sabe? Ele foge sim, um com pouco. certeza. Então é Perfeito. Eu acho que vocês trouxeram, assim. e vocês trouxeram essa clareza, né, do 9 não ter essa gostar. Eu não gosto de conflito, né? O 9 é assim, eu não quero conflito. Então, quando você fala na escolha da minha profissão, eu pensei que medicina eu poderia fazer uma, fazer duas, fazer três, e meus pais, né? Poxa, como que vai ser isso? Qual o impacto que eu vou ter nos outros? Né? Então, o 9 ele pensa muito no Tudo. impacto nos outros, né? Então, às vezes eu tomo uma decisão profissional, poxa, é minha carreira, é minha vida, mas o que se os outros vão ficar bem com essa minha decisão? Será que os outros vão ficar bem? Se eu for impactar alguém, se eu for gerar algum conflito externo, se eu for gerar algum conflito interno, né?
opa, então deixa eu ir aqui pelo caminho mais confortável, né? Então o 9 tem essa tendência aí de busca do conforto, né? E aí, pegando um gancho aqui do que o Felipe trouxe, eu queria perguntar para vocês a respeito dessa questão de rupturas mesmo, né? Para o 9. Porque o romper algumas coisas, algumas questões profissionais, então, poxa, eu estou nessa carreira aqui e eu já senti que não é para mim. Ou eu estou nesse processo profissional e eu já percebi que não é para mim, né? E aí a gente toma essa consciência, o 9 toma essa consciência e daqui a pouco ele começa a pensar, mas aqui não está tão ruim, né? Mas aqui também não está tão ruim assim, e começa a desengajar, né? Começa a ter um mecanismo de defesa que a gente chama de narcotização, né? Que é uma perda de energia, que é a energia que eu senti naquele momento, então eu senti que aquilo não tá legal, eu senti que aquilo não tá bom, eu vou para cima, eu vou fazer e daqui a pouco eu começa a energia vazar, até que não tá tão ruim, até que tá bom aqui. E como que é essa perda de energia, Michel? Como que é essa questão da narcotização para você, né? No teu contexto profissional, carreira, como que é isso? Como que é essa luta, né? É sempre muito presente, né? E eu lembro, principalmente nessa minha profissão como empresário, que eu ainda estou empresário, entendeu? Estou migrando para a área de desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento pessoal, mas ainda a Uhum, empresa já tem 10 anos, né? E, e em muitos momentos, né, quando eu iniciava algum projeto novo, aquele gás, aquela coisa, de repente eu via alguns movimentos a serem feitos que eu falava assim, nossa, isso vai me demandar muita energia, aí isso por si só já começava a baixar, aquele gás, aquele engajamento para buscar aquele determinado projeto e fazer acontecer, isso ia automaticamente baixando, a gente ia falando quanto tempo e quanto gasto energético eu vou ter para poder, de fato, concretizar aquilo que eu estou me comprometendo a fazer referente a esse projeto. Automaticamente isso já ia perdendo um pouco de energia, sabe? Você fala assim, não, eu vou precisar muito, vai precisar muito de mim para concretizar isso. Automaticamente isso ia se baixando, entendeu? E justamente era algo que estava muito mais ligado para mim, ou seja, quando eu era, né, quando era assim, quando ia me satisfazer, quando ia voltar-se para mim, né, isso realmente acontecia, desse desengajar da profissão, né, de um projeto que você queria muito. E do outro lado, você queria muito, mas esse gasto energético, às vezes, muitas vezes, fazia você perder energia. Por mecanismo de defesa, eu começava a deixar para lá, entendeu? Deixa para lá, deixa acontecer, amanhã eu faço, entendeu? E esse processo ia se decorrendo no processo todo, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. legal, obrigada, Michel. E para você, Fê, como que é esse mecanismo de defesa que os 9 têm, né? Que é essa narcotização mesmo energética, né? De repente sentir no coração aquele impulso, é isso que eu quero, eu vi isso aqui para mim. E aí, com o passar das horas, dos dias, dos minutos, às vezes aquilo dá uma esvaída de energia, assim. Como que é isso para você, Fê? É assim, no meu caso, eu, como empresário também, sendo líder de uma equipe, você sente que precisa agir, tomar decisões que não são agradáveis aos outros, porque pode gerar desconforto nos outros, nos funcionários, por exemplo, e Uhum, evita tomar a decisão certa para o teu negócio, porque vai causar um desconforto na equipe. Então, isso me entendi. bloqueava muito. E, e um pouco também do que a minha ação vai gerar uma demanda onde eu vou ter que me dedicar e observar, vai ter que fazer uma transição, vai ter que fazer isso e mais aquilo, e quanto mais o negócio cresce, mais as demandas crescem, mais comprometimento, mais decisões você vai ter que tomar no meio do caminho.
Então, você tenta, faz um movimento e não dá muito certo, você já fica assim, então não adianta, não precisa fazer isso, então tá bom, tá, vamos seguir assim que tá tudo bem. E pelo contrário, é nesse momento que o 9 precisa sentir esse desconforto da estagnação ali. Acho que deu uma travadinha aqui. Nele ali, né? Acho que deu uma travadinha aqui. Ver se ele volta. Falando um pouco do que ele está falando, é muito real isso, sabe, Karina? Esse deixar para lá, num sentido de, depois eu faço, né? Deixo para lá, isso vai me gerar muita demanda, né? Isso é muito real. Isso é muito real pro 9, né? Essa luta interna, né? De Muito. deixar. Mas dizem também, ô Michel, que quando isso é para os outros, né? Que quando a gente precisa, quando o raio 9 precisa fazer para os outros, isso não tem, né? Não tem preguiça. De repente, esse esquecimento e essa narcotização é Quando é pra... muito focado É, no que a gente quer, né? exatamente. E aí, deixa eu só aceitar aqui de novo. Aqui. E essa questão também, eu acho, essa questão de querer harmonizar, né? De não querer o conflito, de querer criar uma harmonia, impede algumas decisões, né? Muito. Impedem as decisões, as escolhas, a questão de romper processos para o 9, dizem que é muito complicada. E é complicada, Michel, para você, como que é essa questão de tomar decisões que vão causar rupturas, né? Que vão causar esse encerramento de ciclo, o romper, né? É muito desconfortável, né? Porque pro 9 é conflituoso mexer consigo, né? No seu próprio interior, mas também é conflituoso mexer na estrutura do outro, de outras pessoas que estão envolvidas num determinado projeto, né? Então, sempre você tem muito essa questão de tomar muito cuidado, muita cautela para tomar alguma decisão que um determinado profissional não vai ficar satisfeito, entendeu? Então isso é muito complicado e você tende a negligenciar determinadas questões que você tem que resolver e fazer por conta disso gerar um conflito com uma determinada pessoa da sua equipe. Então isso é muito complicado, porque Uhum. você acaba deixando de fazer aquilo que tem que ser feito, né? Para não magoar, para não interferir e não gerar conflito, né, entre todos, porque talvez você executando aquilo que tem que ser feito gere realmente conflito, mas é exatamente o que precisa ser feito, né? E aí quando você não toma essa decisão, você está em si apenas postergando esse conflito de acontecer, né? E trazendo para si, o que é pior, né? Gerando mais Sim. interno, né? Em vez de resolver aquilo no momento certo que tem que ser resolvido. E você lembra aí, Michel, de algum exemplo, alguma história, alguma coisa que aconteceu que você vê claramente essa característica do 9, seja de não querer o conflito, seja de tomar uma decisão pensando na harmonia, ou dessa questão da narcotização, né? De alguma característica 9 que a gente falou, alguma atitude, algum caso, alguma história que você tenha para dividir com a gente, que você se lembre, você se recorda de alguma? Eu me lembro de algumas, deixa eu ver se eu lembro de algum fato agora, de um determinado projeto que aconteceu e existiam pessoas envolvidas e, na verdade, eu estava liderando todo o projeto, né? E eu tenho um Uhum. bem. Então, essa questão, tem muita questão também do controle. Você começa a buscar muito controle em trazer tudo para que você faça ao seu tempo, entendeu? Você não entra em ação no momento em que as pessoas demandem que você entre em ação, e sim quando você deseja entrar em ação, né? Então, muitas coisas aconteceram, gerando conflito entre as equipes, entre pessoas da equipe, de eu ser Uhum.
porque eu não estava num momento muito agradável para agir daquela forma. Isso foi se postergando e gerou conflitos assim absurdos. Por exemplo, não entrega de um evento que aconteceu, né? Era para acontecer numa data que estava marcada e envolviam autoridades, questões sérias, né, de projetos, eram questões do governo do estado de São Paulo, e questões aconteceram pelo fato de eu segurar informações, porque eu sabia que ali iriam gerar alguns conflitos, ia prejudicar pessoas que estavam fazendo coisas erradas, negligenciando todo o processo. E o fato de eu segurar essas questões, para mim, para não gerar o conflito nem para aquela pessoa e nem para a equipe toda, acabou gerando um desgaste, acabou gerando um atraso e lá na frente gerou assim questões muito complicadas. Então, esse é um fato que eu não me lembro, né? Deve ter tido mais, com certeza. Sim, sim, mas já deu para entender. Deu sim. E aí você me falou a respeito dos processos de transição, né, que você foi fazendo na tua carreira. Então, engenheiro de produção, empresário e agora migrando para desenvolvimento humano, né? E então são processos aí de mudança, são processos em que você está fazendo um movimento de conflito, né? De rupturas, né? De integrações e rupturas. E dentro desse movimento, dizem que o 9 tem uma questão mental, né? Uma questão mental, que é a ruminação. E a ruminação, ela pode aparecer aí como pensamentos repetitivos ou como algumas histórias, como se prender, é algo que fica ali, algumas histórias na mente do 9 que acabam prendendo ele. Isso acontece com você, Michel? Como que é isso para você, esse mecanismo de ruminação? Acontece. Às vezes a gente fica um dia todo ou alguns dias pensando no que vai fazer, tentando imaginar, projetando, programando, organizando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, e quando vê, passou o dia, você não fez porcaria nenhuma. Então, e tem um fato interessante que aconteceu, até contando uma questão dessa minha transição profissional, eu, Uhum, eu imagina só que eu iniciei o processo de autoconhecimento há quase 4 anos atrás. uhum, Você vê como essa questão do 9 muito dessa questão de não estar engajado com o que faz, né? E não saber qual é o que é aquilo que te acorda o coração, né? Eu estava no meu momento automático, no meu modo automático profissional dentro da minha empresa, desejando um sucesso profissional maior, e eu fui fazer uhum, um retiro de autoconhecimento com o intuito de ser um vendedor, porque eu até então era vendedor da minha empresa, ser um uhum, vendedor melhor, mais agressivo, né? Buscando o sucesso, um pouquinho da flecha 3 que a gente sempre tem. E entrei na sexta-feira no treinamento. Na segunda-feira, Karina, eu saí com um bug na cabeça, sabendo que aquilo é a única coisa que eu não queria fazer mais, entendeu? E com uma bomba na cabeça de que o trabalho era com desenvolvimento humano, ainda sem saber o que fazer, né? Mas muito conflituoso e assim, neste pós despertar, que foi um processo de despertar muito intenso, respondendo a tua pergunta, aí eu vivenciei um processo de ruminação, né? Ou seja, de ficar aquela ruminação com os pensamentos de vou fazer isso, vou fazer aquilo, por quase 2 anos, entendeu? Num sentido de fazer essa transição de carreira, negando muito a minha profissão, no caso a minha empresa, né? Não aceitando estar aqui, né? Neste momento e já querendo estar uhum, trabalhando com desenvolvimento, sem saber ainda qual era o caminho. E a gente sabe que o caminhar só se faz quando você começa a caminhar, né? Então dá uhum, passos, mas foi uma questão muito conflituosa, né? E onde eu percebia depois, com o conhecimento do Enneagrama, eu vim conhecer que aquilo era pura ruminação. Né? Quantos pensamentos, e ficava naquelas ideias imaginativas, né, ilusórias,
e aquilo não acontecia, não entrava em ação de fato, né? Passei um Uhum. processo aí nesse movimento. Bom, agradeço, Michel, pelo compartilhar. E o 9 ele tem um coração, né, de acordo com os estudiosos e com todos os conhecimentos que a gente tem do Eneagrama, ele tem um coração que quando ele sente o pulsar, quando ele percebe que é aquilo, né, ele acorda esse coração, ele tem uma energia descomunal, né? Então o 9 ele é dentro do Eneagrama como um elefante mesmo que vai abrir caminho, que vai dar passos, né? Uma força pacífica. E quando esse coração engaja e descobre o que ele quer, né? E aí, como que é para você, Michel, sentir esse coração pulsando aí pelo que você descobriu? E aí, o que que muda, né? Como que é isso na carreira e na profissão? O que faz a diferença esse trabalho com o Eneagrama que acordou o coração, que colocou esse coração mais vivo? E como que é a partir daí para você? Karina, é muita. Quando o coração acorda, quando você descobre, né, aquilo que é para você, você entra num movimento de ação, né? Então, eu falando rapidamente aqui, por exemplo, quando eu descobri que era o enneagrama que eu ia trabalhar, criou-se um movimento em mim de fechar todos os cursos, por exemplo, do Enya Coaching. Então, se não está engajado, a gente não faz, a gente não vai para frente, entendeu? Ah, deixa para amanhã, deixa para lá. E quando tem uma questão que é muito certeira, nossa, quando acorda esse coração, você fala, é isso que eu quero para mim, é uma questão muito assertiva, entendeu? Aí você só entra em ação e vai, entendeu? Então, terminei aí os 3. E aí tem uma questão também, assim, quando vai, vai mesmo. Fiz os 3 NA Coachings agora em período de 3 meses, entendeu? Então, é uma overdose de, de ir para frente, né? Buscando aquilo que tanto se quer, né? Porque você é Uhum. norte, né? Você tá com o coração pulsando ali. Então, é muito real. E foi o que aconteceu comigo, né? Então, quando conheci que o Eneagrama era a grande paixão que eu tanto buscava, que eu tanto procurava, foi um movimento muito certeiro. Vou fazer o que tem que ser feito, vou atrás de formações para eu me tornar um profissional dessa área e eu vou entregar o Enneagrama para as pessoas. Então, Vou incomodar quem eu tiver que incomodar, vou vou feito, fazer o que tem que ser feito. É a ação certa, né? Acho que essa virtude do 9 é esse engajamento, a ação certa. sabe muito bem disso. Ah, muito forte. Quando acorda, a sensação é poder derrubar uma floresta toda com as mãos, né? É abrir caminho, Exatamente, ninguém te segura. esse poder. E como que é para você, Michel, sentir a ideia santa, né, do 9? Dentro do Enneagrama a gente fala que todas as personalidades, todos os raios têm uma ruminação, digamos assim, no 9 uma ruminação, que é uma fixação mental, né, todos os raios têm uma, mas ele também tem uma ideia santa, que brota quando a nossa mente tá limpa, tá mais clara, quando a gente tem esse processo de clareza mental. E no 9 essa ideia santa é a união, né? É a união, é a real união, é a real paz, a real harmonia, né? E como que essa ideia santa, Felipe, desculpa, Michel, ele tentou entrar aqui, como ela influencia no teu processo profissional, na escolha da tua carreira, nas transições, como que é isso para você? A gente sempre busca pela integração, né, Karina? Então, esse movimento de estar integrados e todos bem harmonizados, né? A harmonia entra muito nessa questão. Então, isso é muito forte. Então, trabalhar com essa questão da união e assim, primeiro é a união e o amor a si, né? Que é o divino amor, que eu acho que se complementam, que é a integração mesmo de todos e fazer com que esses movimentos aconteçam de forma muito, muito presente na nossa vida.
E, enfim, acho que é bem... Me perdi. Bem esse caminho. É, que é bem esse caminho, né? De querer aí a real harmonia. E muitas vezes a real harmonia, a real paz, ela vem de fazer o que tem que ser feito, né? Exato. De fazer o que tem que ser feito, de entregar o que tem que ser entregue, de incomodar quem precisa incomodar Isso. e seguir, né? E seguindo. Comum, né? Para um bem de todos estão bem, né? Todos estão satisfeitos, todos estão integração, né? De todas as partes, envolvendo todas as pessoas, escutando as pessoas que têm que ser ouvidas, dando voz para quem precisa ser ouvido, né? Acho que essa questão da união e sempre está presente nos trabalhos, né? O líder, né? Dizem que o líder 9 ele tem essa característica forte de ouvir, né? De ter uma liderança democrática, né? E aí é muito bom, e tem um fio tênue aí entre a democracia e o evitar o conflito, né? Então é uma democracia, porém o líder é o líder, né? E precisa. Então, né? Porque escutar todos e ir muito pelo que os outros querem fazer também e deixar a sua voz de liderança, e aí também é complicado. E pede. Sim, exato, exatamente. Muito legal, viu, Michel? E como que tá para você agora esse processo de transição? Aí falando mais na transição de carreira aí do desenvolvimento humano, né? Quais são as formas que você está encontrando de vencer os desconfortos, né? Então, assim, como que eu venço essa questão do conflito, de não gostar do conflito? Que trabalho que eu faço internamente? Como que eu faço para vencer e encarar o desconforto? Acho que é muito autoobservação, né, Karina? Eu me baseei muito pelo Enneagrama, né? Que é a Tá. ferramenta que eu escolhi, né, para desenvolvimento humano e para entregar. Então, a autoobservação, quando o Enneagrama traz caminhos de desenvolvimento, né, ele traz muito a questão de ação certa, como ir para a virtude, sair do desengajamento, né, ir para a sua virtude e sair questões da mente também, sair dessa mente fixada e ir para essa mente mais ampla e desperta, né? Então, falando um pouco assim, coisas práticas que eu faço, eu procuro muito fazer atividades físicas, né? Sempre estar presente no corpo, sempre trazer essa consciência corporal, né? Isso faz com que essa energia, essa consciência corporal seja ativada, né? E você coloque, muitas vezes, os nãos, né? Aprende a falar não, coloca os limites que têm que ser colocados para quando o conflito vem, seja externo, seja interno. Não, eu estou sentindo esse desconforto, mas eu estou energizado e eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Eu não vou me esconder mais, né? Eu não vou ficar aqui esperando o conflito se tornar muito maior lá na frente, né? E aí eu Uhum. entrar em ação e gastando muito mais energia do que eu posso gastar agora, fazendo o que tem que ser feito agora, entendeu? Então, eu acho que muito essa presença corporal, de corpo, é o que eu estou usando muito para mim, tem dado muito certo. É importante, né? O 9, ele é da tríade corporal, né? Então, ontem a gente falou com o raio 8, hoje o raio 9, amanhã o raio 1, e é a tríade corporal do Enneagrama. Isso quer dizer que é por meio do corpo que o 9 se relaciona com o mundo, né? Ele percebe o mundo, se relaciona, é uma tríade do movimento. É o ponto central da tríade corporal, então é o ponto que tem grande energia corporal, que é um ponto que nos situa muito no aqui e agora, no corpo, né? Ao mesmo tempo tem esse mecanismo de defesa que faz esvair essa energia. Então, para não esvair, a ideia é ficar no corpo, né? Como a gente ativa a energia corporal, como a gente aterra, traz a energia mesmo para o corpo. Fantástico, Michel. E falando um pouquinho assim de como você vê a contribuição do raio 9, né? Então, o que é para você? Como você vê que o raio 9, você como raio 9, ó, o Felipe voltou aí. Apareceu. Oi. Ô, Fê, Deu tá um escuro, bug tá aqui escuro no aqui. celular.
Isso. Eu queria Aí eu Tá acessei no escuro. outro. Oi? A tua imagem tá escura aqui pra mim. Não sei se é só pra mim, mas tá tudo preto aqui no tá teu. tendo ainda, Karina, não tá. Ah, tá carregando. Então tá bom. Tá Ele já carregando aqui. Tá escuro Tá mesmo? carregando a tua imagem. Ah, Tá carregando a imagem. Deixa o Michel contar pra gente aqui uma tá. questão vai, do Karina. papel do. Como que é? Como que você enxerga, Michel? Conhecendo como Raio 9, como você enxerga que é o teu papel? Assim, qual é a tua entrega? O que que você pode contribuir na questão do mundo profissional, carreira? Como que é a tua contribuição para o mundo? O que que você enxerga como o Raio 9? Eu acho que o principal, principalmente falando em questão profissional, né? Eu acho que é essa questão da liderança, né? E é aquela liderança que dá ouvido, né? Que escuta os liderados, né? Como um todo. Mas é um líder que entra em ação, que faz o que tem que ser feito, né? Toma as decisões que têm que ser tomadas, né? Mesmo que isso gere conflito. O conflito faz parte, né? E a gente se energiza entrando nos conflitos e fazendo o que tem que ser feito. Então, eu acho que de forma harmônica, né, um 9 mais desperto, né, ele consegue, de fato, integrar todas as pessoas de um grupo, de uma equipe, né, falando de uma questão profissional, e, Uhum. e de fato fazer o que tem que ser feito, né, fazer com que as pessoas gerem harmonia entre elas e saiba ouvir as ideias de todas as pessoas que estão envolvidas, né? E tire e extraia o melhor para tomar as próprias decisões, para o bem comum de todos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Um líder mediador, né? Um líder integrador. Acho que o Adoro. 9 tem essa grande característica, né? Bem, De mediação, né? De ouvir diferentes pontos de vista e conseguir compreender a todos, né? dar voz para todos, né? Perfeito. Ô Fê, você tá ouvindo a gente Tô aí? ouvindo. A imagem, Ô a Fê, minha imagem tá aparecendo? Não tá, Ih, Fê. Só tá rodando aqui, conectando. É, tá conectando aqui. e agora? Mas tá ouvindo a Mas voz. se você quiser falar, a gente depois tem que só colocar. Ou se você quiser tentar entrar de novo, não sei, Fê. Mas se não, se você quiser que a gente converse enquanto tá tentando carregar Ah, aqui. o que você, então vou falar vou tentar responder uma pergunta sua ou alguma coisa, me atualizar de onde vocês estão, e aí eu tento entrar de novo, só para eu participar um pouquinho. Sim. Então tá bom. É, Do Fê, que vocês estavam poxa. falando? Ô, Fê, a gente quer te ouvir, meu. Ó, a gente falou de algumas coisas, mas nesse ponto agora, onde a gente estava, era entender, Fê, qual que é a tua visão do que o raio 9, né? Do que o raio 9, uma pessoa raio 9, tem como contribuição para esse mundo, né? Então, assim, o que que você, Felipe, pode contribuir como raio 9 para a questão profissional, carreira, organizacional? Qual que é a tua contribuição? Qual você acha que é? Então, eu acho assim, o raio 9.
Uhum. Perfeito. Perfeito, Fê. Acho que vocês dois, perfeito. Acho que vocês dois trouxeram essa questão, né? De contribuição em integrar, em tirar conflitos, na verdade, não tirar conflitos, mas em resolver conflitos ou tomar decisões, mas da melhor maneira possível, né? Colocando gentileza, colocando aí esse amor, essa compreensão. E como o mundo profissional, né? Como as empresas, como as lideranças e como as profissões, as organizações precisam, né? Desses líderes que fazem o que tem que fazer, mas que, porém, trazem essa segurança emocional, né? Uma segurança emocional para a organização, né? Para os seus funcionários, para os seus pares, enfim, muito legal. Muito bacana isso que vocês trouxeram. Ô Fê, você ainda está escuro, tá pretinho aqui ainda. Se quis- Então tá bom. Tenta sair aí mais uma vez e entrar de novo. Mas volta, hein, Felipe? Volta, Felipe. Volta antes de acabar a live, hein, Felipe? Beijo. E é muito gostoso, né? Acho que é isso. Como as organizações e as lideranças precisam, né, dessa força 9, dessa essência 9, que tem essa visão de que todos somos um, né? De que não olha só um lado, de que consegue olhar o que é melhor para todos os lados e tentar equilibrar, né, a melhor solução e tudo mais. Excelente. E aí, Michel, quando a gente fala do raio 9, né? A gente fala que ele tem aí uma característica de escolha, né? Já ouvi dizer e já senti na pele em alguns momentos que o raio 9 ele tem uma dificuldade na escolha, uma dificuldade de escolher, Tomar né? decisão. Tomar decisão, de escolher, né? Então, assim, poxa, é preto ou branco, tanto faz. Como que é isso para você, Michel? E aí pode ser no contexto profissional, ou pode ser também no contexto pessoal, a gente pode ampliar um pouquinho, né? Como que é essa questão da escolha para o 9? Ó, eu sempre dou a opção da pessoa escolher primeiro. Então, eu sempre falo, isso é por gentileza, né? É gentileza. Então, eu dou a opção, olha, o que você quer? Você escolhe. E aí, ó, falando a quem está aqui também, Ah, ó, Lisa! sempre a escolha é primeira para ela, mas é por gentileza, não é por falta de escolha, Ó, não. ele deu a opção de eu escolher, viu? Se eu não escolhesse isso aqui, eu não estaria aqui, entendeu? Mas tá mudando, tá mudando. Sempre quando ele perguntar o que você quer, deixa você escolher. Ah, E aí, Tem que tomar só um cuidado com o 9, né? Porque aí ele fala assim, escolhe você. Aí você, aqui vocês vão jantar o quê, né? Eu quero pizza. Ah, pizza? Não, pizza não. Ah, então eu quero japonês. Ah, mas japonês também não, né? Então, tem a escolha, né? Eu sim, dou a escolha para o outro, mas no fundo eu sei o que eu quero. sei o que eu quero, mas eu dou a opção para você para perguntar, né? ai, ai. Ai, para essa harmonia, Entrei né? Então, certinho, tô acompanhando vocês aqui, adorando que vocês estão falando do Raio 9. É, o bom ai, que linda. de ter dois que trabalham com Enneagrama é que as conversas são sempre positivas e grandiosas. Que delícia, que delícia. Um prazer te ver. Ah, Prazer. É o dominante, né? Eu, autopreservação social reprimido, não ia entrar na live dela nunca. eu já estava querendo entrar na live. Bem-vinda, uma delícia recebê-la, vê-la. Obrigada, que bom. Uma brilhantinha de um raio 4 para nós. É Isso isso. aí. Ensina muito, a gente aprende. Isso que é o mais legal. Um complemento é importantíssimo, né? A troca é muito importante.
Que delícia. Delícia vê-los. Uma delícia. E Mas, aí, me conta, Michel, como que é essa escolha aí que você precisa fazer muitas vezes? Você sabe que você quer, mas você não quer falar que você quer, você deixa o outro ir ali e falar, né? Claro que com a sua garota é uma gentileza, então ela não conta. Você pode é, dar todas as opções para ela sempre. Não vamos querer mudar esse negócio aí com a é, namorada. Não deixa ela escolher. tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão do 9 em colocar o olha para o outro em primeiro lugar, porque você sempre vai deixando para depois, né? Então é um movimento que eu tenho observado muito na minha vida. Eu acho, e daí eu tô até me perguntando se esse fato de eu dar escolha para as pessoas em primeiro lugar é uma gente, né, de querer ouvir a todos, ou é uma fuga de não entrar e escolher de fato, entendeu? Porque no fundo por trás tem uma questão de assim, poxa, se eu escolher aquilo que eu quero, só eu vou estar sendo egoísta, entendeu? Então, em primeiro lugar, acho que tem muito cuidado até na hora de colocar as suas vontades, entendeu? De uma forma que você consiga gerar uma harmonia entre decisões, inclusive entre a própria. Uhum, Então, eu vejo mais ou menos por aí. perfeito. Eu acho que tem esse equilíbrio, né? Tem Da que ter. gentileza e É, também do falar, gente, todo mundo quer ir para algum lugar e eu quero ir para o outro e ai meu Deus. Aí dói até o meu coração, porque para um 9 isso é muito difícil, né? A gente mas eu acho que a autoobservação de estar presente ali, gente, eu não posso deixar de fazer aquilo que eu quero, né? Por dar escolha e dar voz ao outro só apenas, né? Aí vem um pouco da felicidade de falar, não, olha, eu não quero fazer isso, né? Quero ir em tal lugar, comer tal coisa, enfim, ter mais voz, né? Colocar mais esses limites de dizer não. bacana. E aí, para a gente encerrar, Michel, vou fazer mais uma pergunta aqui. Vamos ver se dá tempo do Felipe entrar para dar um oi aqui para gente, um oi, um tchau aqui para gente. Na tríade corporal, existe uma presença muito central da raiva, né? Então, cada tríade tem uma presença aí de um sentimento, de uma energia. E na tríade corporal é a raiva, né? No 8 essa raiva, ela vai para fora, ela é externa. No 1, essa raiva é segurada, fica dentro. E no 9 essa raiva é meio que ela esvai, né? Eu nem sei, não tenho raiva. No Nem 9 a gente sinto raiva. nem acha que tem raiva, não fica com raiva de nada, né? É. Então, e como que é essa questão da raiva para você, Michel? Como que é a tua percepção? Como ela age em você, se você sente, se você não sente, como que você percebe isso? Não, hoje em dia eu tenho sentido mais, né? Antigamente realmente era uma questão de, nossa, eu não sinto raiva, não tá tudo certo, né? Aconteceu aquilo, pegou fogo ali, não, mas tá tudo bem, acho que era para acontecer mesmo, né? E aí vem muito esse auto-engano que o Nova acaba criando para determinadas questões, né? Mas a partir do momento que tem essa auto-observação, e principalmente o Enneagrama traz muito isso, né? Dessa questão de identificar como o raio que mais sente raiva, mas que deixa essa raiva sair de si, e não sente porque eu vou desarmonizar o ambiente que eu estou, enfim, eu vou gerar conflitos, vou gerar um tsunami que vai subir aqui, e quem sou eu para manter a desarmonia do ambiente, né? Então, aí essa raiva não se manifesta da forma que tem que ser manifestada. E eu acho que o maior ponto principal é fazer com que você sinta raiva, mas você saiba direcionar ele para a ação certa, né? Para Uhum. aquilo que tem que ser feito, de fato. Né? E não, eu acho que ir do zero raiva para o raiva de explodir e acabar com a harmonia do ambiente, dificilmente o 9 vai acontecer isso, né? Ainda que algumas vezes aconteça. Mas eu acho que é muito mais esse controle, esse equilíbrio de sentir sim a raiva, mas saber posicionar a raiva de uma forma a agir certamente, né? De forma mais assertiva. E fazer o que tem que ser feito, colocar limites a hora que tiver que colocar limites,
Acho que é muito nesse sentido que a raiva pode ser usada de uma melhor forma. Perfeito. Sentir ela, trazer e pôr ela para agir, né? Transformar ela numa força assertiva, Exato. que vai movimentar. Na verdade, é usar a raiva para o movimento, né? Para o movimento, exatamente. Ai, perfeito. Michel, quero te agradecer mais uma vez aqui a tua presença, essa conversa linda, gostosa, de paz, de harmonia, né? Essa conversa boa. E te agradecer. Infelizmente, o Felipe não conseguiu ficar com a gente aí durante um tempo. Deu. Mas agradeço também aí a participação dele, a tentativa dele, a reserva de tempo que ele teve aí para essa nossa agenda. Com certeza ele acompanha, deve ter acompanhado, só não conseguiu entrar, né? Não está conseguindo entrar e acontece, né? Acontece. E eu quero te agradecer só. Muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui, então. Karina, eu que te agradeço pelo convite, né? Mais uma vez. Foi incrível bater esse papo com você, falar um pouco desse raio que é nosso, né? E que a gente está se descobrindo cada dia, né? Para evoluir, né? Dentro daquilo que é o nosso melhor, dentro daquilo que o Enneagrama traz como essência. E a partir do momento que você descobre alguns padrões de comportamentos, né? Que estão na gente, né, que fazem parte do que somos nós, e não negando eles, né, mas aprendendo a utilizá-los e saber os caminhos de desenvolvimento para ascender ao nosso melhor. Eu acho que é incrível, o Enneagrama traz todo esse conhecimento para nós, e agradeço de coração estar aqui, batendo esse papo contigo. Eu que agradeço. Tá um prazer falar contigo. Prazer é meu. Saudades de vocês. Um beijo para Li. Beijo. Teremos outras oportunidades aí. Gratidão, e um abração, querido. E amanhã eu vou estar numa outra live com ele. Amanhã vocês estão juntos de novo, né? A dupla de vocês tá ficando famosa, é isso aí. Tá. Só basta ele aparecer na live, né, Karina? Não, mas aí amanhã já tá mais preparado, já vai buscar uma conexão um pouquinho melhor, aí já tá tudo certo. Então tá bom. Filipão, um beijo, abraço. Querido. Boa noite. Felipe, um beijo, gratidão imensa, querido. Conecta essa dupla de guerreiros aí. Tá. Tchau, tchau. Tchau, Michel.